conosco hoje. Agradecemos muito a sua disponibilidade e já lhe convido para fazer a sua palestra. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Uma pena que ao final nós não possamos tomar um cafezinho e comer um panetone, né? Que na última reunião do ano com certeza seria assim, mas o momento não é para isso e a gente se contenta em vê-los mesmo que virtualmente. Professor Elimir, já vi que o senhor está aí. Um grande abraço. E a todos aqui que estão também, muitos que eu não vejo há anos até. Agradeço particularmente a Renata pelo convite, é sempre muito bom poder compartilhar com vocês, com todos, um pouco do que nós vivenciamos esse ano. Agradeço a Andréia também, né, pelo convite de estar aqui. Quando a gente fala, ou quando a Renata nos pede, né, para que a gente converse sobre como será 2021, nós temos que entender um pouquinho do que foi ou do que a gente já aprendeu em 2020 com esta nova doença que, se nós formos pensar, ela completará um ano ao final deste mês. E ela já fez muito mais do que aprender a andar, e nós também, infelizmente, já fizemos bem mais do que isso. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse para falar sobre este tema hoje, e nós vamos tentar abordar epidemiologia, diagnóstico, tratamento e prevenção. Espero que tenhamos um tempo depois para a gente conversar. Aqui só um panorama, onde estamos em número de casos, né, de Covid, nessa primeira linha cinza, os casos totais no mundo. O Brasil, em termos de números absolutos de caso, é, infelizmente, o terceiro país no mundo, e quem é um número maior, Estados Unidos, e depois a Índia, Brasil, Rússia, bom, como vocês estão vendo. Em relação à mortalidade, quando nós analisamos por 100 mil habitantes, o Brasil é o 8º país do mundo. Vocês viram que os países europeus, eles estão novamente, infelizmente, no topo da lista, então Itália, Espanha, Reino Unido, depois Argentina, Estados Unidos, México e França, e quando nós analisamos por 1 milhão de habitantes, o Brasil está lá na 17ª posição. O que só ressalto que sempre os números que são mostrados, então, em reportagens, em dados, em mensagens de rede social, é sempre importante a gente ver qual é o denominador que está sendo usado e com que se está comparando. Quando nós pensamos no número de casos que acontece, quando falamos em mortalidade, nós sabemos, esses números se repetem mais ou menos, né, em todos os países, que os pacientes, né, nesses dois gráficos, eles analisam os casos hospitalizados com Covid confirmado, a taxa total e a taxa por semana nos Estados Unidos. Por idade, nós vemos que as idades, né, acima de 60, 70 anos são aqueles que, na linha vermelha, que realmente são os que mais têm casos graves, ou seja, são os pacientes, as pessoas que mais requerem, exigem hospitalização. O dado também é igual, né, no nosso Ministério da Saúde. Este é o último boletim, que é até o dia 28 de novembro. Nós não temos um boletim mais recente do Ministério da Saúde, isso eu acessei ontem, e nós vemos que por faixa etária, os pacientes hospitalizados, nós temos um aumento bem expressivo dos hospitalizados acima, já aqui no nosso país, né, acima de 40 anos, mas aumenta muito acima de 60 anos. Se a gente olhar só a idade, é a população que é mais que exige mais internação. E aqui eu já pego um gancho para justificar porque este grupo está incluído entre grupos prioritários de campanhas de vacinação que começaram esta semana passada, no mundo todo. E quando nós analisamos óbitos também por síndrome respiratória aguda grave, a gente vê que, lembra, 40 anos internava bastante, abaixo disso, né, até 59 anos também internava, mas felizmente a evolução para óbito neste grupo é menor e a evolução é maior naqueles acima de 60 anos, né, em números
absolutos. E quais os fatores de risco, então, né, preditores de mortalidade? Então, isso nós aprendemos logo no comecinho da pandemia, e é algo que se repete de forma universal. Então, nós temos a idade como um fator de risco muito importante, já começando acima, né, de 50 anos, e quanto mais idade, maior o risco, só pela idade, independente de comorbidade, e as doenças crônicas, elas também fazem parte, né, dos grupos de risco como preditor de mortalidade. E eu destaco aqui que foi algo que no começo, lá na China e na Europa, a gente via pouco, mas depois que aparece também a obesidade como um fator de risco isolado, independente de ter outra comorbidade ou a idade, como fator de risco de gravidade. Os dados nossos do Brasil também, nós temos aqui mostrando acima de 60 anos no azul escuro, abaixo de 60 anos no azul claro, e nós vemos que as doenças crônicas, de maneira geral, estão listadas como as que maior risco, né, de óbito para a Covid no nosso país, e a obesidade entra também como um fator de risco sozinho. E recentemente nós tivemos, né, este artigo que faz uma análise muito interessante das duas pandemias que acontecem na América Latina, que foi a abordagem do estudo, a obesidade e a Covid, propondo, inclusive, né, ações, estratégias e planejamento para que possamos controlar a médio prazo, né, a obesidade, assim como, né, esse artigo foca no controle da obesidade mesmo, por ser um fator de risco independente muito importante para a Covid. Bom, esse aqui é o nosso famoso SARS-CoV-2, então, que é o nome do vírus que causa a Covid, e ele tem essas proteínas, né, de membrana, então proteína E, M, proteína N, a proteína NSP3. Por que eu estou falando delas? Porque a gente vai ouvir falar até delas até na imprensa, tudo por conta de desenvolvimento das vacinas, por conta do que a gente está tentando aprender de imunidade. E o que chama atenção, né, o grande apresentador aqui do vírus, o mais famoso, é a espícula, então a proteína S, né, da espícula do coronavírus, que é através dela que o vírus se liga aos receptores, né, AC2, e penetra nas células. Só vou chamar a atenção já também que a presença de espículas, ela é comum aos outros coronavírus, particularmente aos outros dois, responsáveis por quadros de síndrome respiratória aguda grave no início, né, deste século, mas foram quadros que ficaram restritos, né, eles não se tornaram uma pandemia, então, na Ásia, no Oriente Médio, que causaram SARS e MERS. Então, a gente já conhecia um pouco da estrutura do coronavírus, claro que eles não são iguais, mas essa estrutura foi muito importante depois. Algo que nós já sabemos, hoje está bem estabelecido e não mudou, é em relação ao período de incubação, que é de 5 dias, podendo variar de 2 a 14. A gente vai ver que e o período e a transmissão, ela se dá principalmente através do contato próximo ao falar, tossir e espirrar. E soubemos ao longo, no transcorrer da pandemia, que essa transmissão ela acontece tanto no período assintomático quanto no período chamado de pré-sintomático, que era um termo que nós não usávamos até então na infectologia, né? Então, o pré-sintomático é aquele indivíduo que hoje está sem sintomas, mas daqui 2 dias ele vai ter sintomas relacionados à Covid. Então, este indivíduo também já transmite. O fato da gente saber que o paciente pré-sintomático transmite Covid, justifica até que se possa colher exames para diagnóstico logo nos primeiros dias da doença, sem ter mais a necessidade de esperar o 4º ou o 5º dia para a coleta de exame, apesar que alguns serviços, o nosso mesmo aqui na Unicamp, ainda mantém esta orientação de coleta no 4º dia. E algo bem novo, né, na verdade, do último mês, que foi um conhecimento adquirido ao longo, né, e divulgado agora há um mês atrás, é que a transmissão para as pessoas imunocompetentes e que não foram internadas por apresentarem quadro grave, a transmissão não ocorre após o 10º dia de doença.
Tá? Então, isso modificou até as regras de isolamento daquelas pessoas que têm a Covid. Já as pessoas imunodeprimidas ou aquelas que tiveram quadros graves, que necessitaram de assistência ventilatória, a transmissão pode ocorrer até o 20º dia da doença. Então, aqui as formas de transmissão, a forma principal é através do contato por gotícula, então, só relembrando, gotículas são partículas pesadas, que por serem pesadas, elas não conseguem atingir uma grande distância, elas caem, né, com menos de 1 metro, elas, tão pesada, ela já despenca nas superfícies. E esta é a principal forma de transmissão. Temos também a transmissão possível, que isso também foi aprendido ao longo da pandemia, através de aerossol. Aerossol são as partículas menores que ficam suspensas no ar e podem atingir distâncias bem superiores a 1 metro. Outra forma de transmissão é através de fômites e superfícies, que nós sabemos que o novo coronavírus ele pode se manter estável e com capacidade infectante em diversas superfícies. O tempo que ele fica em cada superfície varia muito, isso a gente consegue procurar na internet facinho, mas isso reforça a necessidade de mantermos os ambientes, as superfícies sempre higienizadas com desinfetantes comuns, não precisa nada de novo em relação a isso. Apesar de nós sabermos e já termos isolado, né, material genético do coronavírus em urina e fezes, não há nenhum relato, né, de transmissão através de urina e fezes. Então, o que é encontrado de material genético, principalmente, né, nas fezes, são fragmentos de vírus e que não são infectantes. Portanto, não é uma doença de transmissão fecal-oral. E a principal forma de transmissão, seja por gotícula, seja por aerossol ou pelo ambiente, é através das nossas mãos ou um contato direto, e o vírus vai entrar através das vias respiratórias superiores ou através dos nossos olhos. Então, a principal forma de transmissão, sem dúvida nenhuma, é através de gotícula e do contato direto de uma pessoa que tem o vírus e está em contato próximo, sem nenhuma barreira, com uma pessoa que é suscetível. A transmissão por aerossol foi muito divulgada, acho que eu já perdi um pouco a noção de tempo nessa pandemia, mas talvez há uns 3, 4 meses já, onde se comprovou sim que a transmissão de aerossol existe. A gente já sabia que a transmissão de aerossol existia. Quando? Quando eu vou colher o exame de RT-PCR com o swab nasal, quando a gente vai fazer intubação, então esses procedimentos geram aerosolização. Mas o que foi já demonstrado também é que é possível ter a transmissão por aerossol em ambientes fechados. Então, a probabilidade de um caso primário transmitir o novo coronavírus em ambiente fechado é quase 20 vezes superior a um ambiente aberto. E isso já nos remete às orientações que fazemos de forma enfática em relação, agora principalmente até da tentativa de encontros presenciais agora no final do ano. Quer dizer, eles não podem, não devem ser em ambiente fechado, porque está demonstrado que isso aumenta muito, em mais de 20 vezes, o risco de transmissão. Isso é um estudo muito interessante, né, que foi publicado, de uma transmissão no restaurante chinês com um paciente infectado e todas as pessoas, essas pessoas que estavam assim, também favorecendo pela circulação do ar-condicionado aqui localizado, várias pessoas depois que sentaram em mesas vizinhas acabaram também adquirindo coronavírus por este tempo de permanência neste restaurante, né? Nenhum dos garçons, as pessoas que circularam mais ou que estavam distantes deste fluxo de ar, elas não adoeceram, mas mostra que possivelmente sim, a transmissão pode acontecer em espaços fechados, sem ventilação natural e com pouca gente. Em relação às manifestações clínicas, nós já sabemos que é uma doença multissistêmica, ela não acomete só o pulmão, como inicialmente se pensava, né? Foi descrita como um quadro só respiratório agudo grave, mas todos os órgãos e sistemas podem ser acometidos pelo vírus ou pelo processo inflamatório.
né? A maior parte da sintomatologia dos quadros moderados a grave, eles se devem a uma liberação, o que a gente fala de tormenta, uma tempestade, né, inflamatória, que acontece a partir do final da primeira semana e que como consequência, eu tenho um processo inflamatório descontrolado, que será responsável pelos fenômenos tromboembólicos, por sangramento, enfim, em todo e qualquer órgão, né? Felizmente, né, nós sabemos que a maior parte dos pacientes, mais de 80% deles, tem um quadro leve, né? Então, os sintomas gerais, a tosse seca, a febre, vejam que a febre nessa compilação de dados, ela está presente em menos da metade dos pacientes, portanto, apesar da aferição de temperatura fazer parte de muitos protocolos aí, né, principalmente de comércio e tudo, ela não tem nenhum valor importante para diagnóstico ou para detecção precoce de casos de coronavírus, mas a tosse sim costuma estar presente e a falta e a cansaço também. Os fenômenos, as manifestações gastrointestinais são particularmente frequentes em idosos, e às vezes como a única manifestação, e paciente imunossuprimido. E um relato que nós não tínhamos nos primeiros meses, mas hoje a gente já sabe que está relacionado com a infecção pelo novo coronavírus, é a perda súbita de olfato e paladar, que hoje é um critério que fecha o diagnóstico, eu não preciso nem ter exame molecular comprovando. Então, perda súbita de paladar e olfato faz parte como critério diagnóstico da COVID. Eu não vou falar do que vocês já estão cansados de fazer, mas eu não podia deixar de pelo menos um slide, né, para mostrar que a COVID, dentro da sua manifestação multissistêmica, a pele, né, ela é frequentemente acometida e nesse atlas, né, de manifestações dermatológicas da COVID, nas suas 95 páginas, eles colocam, né, ou documentam vários tipos de, várias lesões ou afecções dermatológicas que a COVID também pode causar, e isso vocês já estão cansados de saber e sabem com certeza muito mais do que eu. Eu gosto muito desse slide, que é do meu colega de Botucatu, do Alexandre, e fazendo uma comparação, né, da COVID como sendo 50 tons da doença, né, e realmente assim é. Então, nós sabemos que 30% dos pacientes, eles são absolutamente assintomáticos, mas transmitem, 55% deles têm um quadro muito leve, podendo, inclusive, se fizermos algum exame de imagem, detectarmos uma pneumonia leve nessa porcentagem de pacientes que tem uma evolução muito favorável. Então, a COVID leve a moderada, que os pacientes são normalmente de acompanhamento até ambulatorial, e hoje muito por telemedicina, 85% deles evoluem muito bem. E aqui nós já vemos qual que é a dificuldade de nós aceitarmos como dados relevantes os estudos que são observacionais, os estudos científicos publicados. Se eu tenho uma doença que 85% das pessoas vai muito bem, né, ficando de repouso em casa, se ela tomar, né, chá de hortelã, que é o que eu costumo dizer, chá de avacidreira, muito líquido, ou ivermectina, cloroquínica, talvez, né, em estudo observacional, eu não vou conseguir demonstrar que qualquer uma dessas medicamentos ou chás podem ser efetivos. Por isso, a importância em doenças que têm esse tipo de comportamento dos estudos randomizados. 15% dos pacientes necessitam de internação, têm um quadro mais grave, normalmente a gravidade se dá pelo comprometimento pulmonar, 5% deles necessitando de UTI, com um pacote completo de assistência ventilatória, diálise, pronação por horas e dias também. Né? Esse é um gráfico também que vocês já devem estar acostumados a fazer, a ver, né, que fala da evolução da doença. Então, na primeira semana é mais os sintomas mais relacionados, né, à presença do vírus mesmo. Então, febre como se fosse um resfriado, né? Febre, tosse, posso ter diarreia, cefaleia, um pouco de fadiga, e a partir, né, do meio da do final da primeira semana, de 7 a 10 dias, eu tem uma evolução, começa primeiro com acometimento pulmonar, na maior parte das vezes, que pode evoluir com hipóxia, e já aqui como uma resposta ou uma manifestação secundária, uma resposta inflamatória exacerbada.
O diagnóstico, né, ele é feito na fase aguda através da pesquisa, né, do RNA do vírus, através do RT-PCR. Hoje nós temos várias plataformas para diagnóstico de RT-PCR, alguns que são os clássicos que demoram aí, o processo em si 24 horas, mas às vezes por demanda os laboratórios demoram um pouco mais. Temos algumas plataformas com boa sensibilidade e especificidade que liberam o resultado de RT-PCR em 2 horas, 3 horas, e este é o exame que faz o diagnóstico de fase aguda. Posso ter falso negativo? Posso, principalmente se eu passar a colher depois da primeira semana, né, da doença, onde daí a quantidade de vírus em secreção respiratória ela é muito pequena, o exame pode dar um falso negativo. E é praticamente indetectável a partir do 14º dia dos sintomas. Tanto o RT-PCR e hoje também a pesquisa de antígeno, mesmo por testes rápidos que pesquisam antígenos, fazem diagnóstico de infecção ativa. Lembrando só que a pesquisa de antígeno ela tem uma sensibilidade muito ruim em pacientes assintomáticos. É útil, é um exame que a gente tem feito bastante, mas para sintomáticos, daí eu tenho resultado mais rápido. Posso ter, Raquel, falso positivo de RT-PCR? Pode, nós sabemos, quem gosta de futebol deve ter acompanhado, né, que houve, acho que do Bragantino, que teve um dos times, um número grande de jogadores assintomáticos com exame positivo, mas é muito raro que isso venha a acontecer. Tá? As sorologias, elas servem, na verdade, elas têm um uso muito restrito, elas podem indicar infecção pregressa. E quando falamos de sorologia, hoje a melhor plataforma, o melhor exame para se pesquisar infecção pregressa é a pesquisa de anticorpos totais, não é IgM ou IgG isoladamente. Então, a sorologia, na verdade, ela é útil para inquérito sorológico populacional ou para identificação de doador de plasma de convalescente. Eu posso ter falso negativo na sorologia, porque a gente sabe que IgM e IgG só se positivam depois do 14º dia dos sintomas. Então, qualquer coleta anterior a isto, a pessoa pode ter tido e o exame ainda negativo. IgG e IgM aparecem praticamente concomitantemente, ao contrário das outras infecciosas, onde IgM aparece primeiro. Posso ter falsos positivos de sorologia, principalmente cruzando com dengue. Existe também um falso positivo cruzando com a vacina contra a gripe, o que traz um grande problema para a nossa população. E nós sabemos que os pacientes que têm, as pessoas que têm quadro muito leve da COVID, normalmente até não fazem anticorpos. Então, o fato de eu ter a pesquisa negativa também eu posso ter colhido em momento errado, ou eu posso ter tido um quadro leve e eu não fiz anticorpo positivo, ou até aqueles que fazem IgG positivo, este IgG ele pode desaparecer com 3, 4, 6 meses depois da doença. Então, é um exame que é de difícil interpretação. Só lembrando que, apesar do RT-PCR ser o melhor exame, nós ainda temos 30% mais ou menos de falso negativo do exame. Isso pela própria doença. Este falso negativo aumenta se eu não tiver uma coleta adequada ou colher fora do tempo, claro. E a pesquisa de anticorpos totais, a partir de 15 dias de doença, é o melhor momento para colher, se tiver indicação de coleta. Então, o CDC não recomenda o uso de anticorpos para diagnóstico de infecção aguda, claro, né? E para o diagnóstico é a pesquisa do vírus através de RT-PCR ou, eventualmente, a pesquisa de antígenos também. E quando que a gente repete o RT-PCR, a gente vai repetir se eu tenho um exame negativo e eu tenho uma alta suspeita de COVID. Se o exame vem negativo, mesmo que a pessoa não esteja hospitalizada, mas é sintomas muito sugestivos, o recomendado é se repetir este exame 24 horas depois. O que, às vezes, dificulta que se os resultados saem 5, 6 dias depois, daí não adianta mais eu ficar querendo repetir. Só para ilustrar, recentemente nós tivemos uma colega que me procurou, que o filho estava com Covid e ela estava com uma dor de cabeça muito importante. E ela costuma ter dor de cabeça, mas era diferente do que ela apresentava.
costumava apresentar. Colheu um exame RT-PCR que foi negativo, mas ela falou, Raquel, a dor de cabeça é diferente, meu filho está com Covid, a gente teve contato, não é minha dor de cabeça, vamos colher de novo. A segunda amostra foi positivo e a cefaleia era um sintoma, sim, da Covid. Tá? Outro critério de diagnóstico que hoje é aceito até como diagnóstico quando a gente fecha uma ficha, por exemplo, de paciente internado por Covid, e isto o Ministério da Saúde recentemente aderiu a essa recomendação internacional, que é o paciente, mesmo que ele tenha um RT-PCR negativo, mas ele teve característica clínica e característica tomográfica de Covid, este caso ele é contabilizado como Covid. A característica clássica da Covid é o aparecimento, né, das lesões em vidro fosco, normalmente periféricas e numa intensidade que varia conforme a intensidade do comprometimento pulmonar. Mas lembrando, a tomografia ela não deve ser realizada para rastreio de doença. Ela está indicada nos pacientes onde a gente já tem uma suspeita de comprometimento pulmonar, normalmente por uma hipóxia detectada inicialmente na oximetria e depois na gasometria, e serve como depois uma forma da gente avaliar a intensidade da doença nesses pacientes já com algum grau de hipóxia. Então, ela não é um exame para diagnóstico de rotina. Em relação ao tratamento da Covid, essas foram as drogas que foram colocadas inicialmente como as mais promissoras para o tratamento da Covid, e dessas duas drogas, as únicas drogas hoje que têm algum papel no tratamento da Covid, mas para já os pacientes internados, é o Remdesivir e a dexametasona. Todas as outras drogas aqui listadas, não houve até o momento, né, trabalhos randomizados em toda a literatura que justifiquem ou que falem que essas drogas realmente elas são efetivas no tratamento ou mesmo até na prevenção da Covid, né? Aqui são as outras drogas, né, que se tentou, né, ou vence ainda vários trabalhos ainda em andamento, o Baloxavir, o Favipiravir e os inibidores aqui de interleucinas estão ainda com vários trabalhos sendo publicados na última semana. Parece que nós teremos mais opções de tratamento para os pacientes em estado grave, né? Então, a única recomendação que existe, né, do órgão dos Estados Unidos, que dá as diretrizes de doenças infecciosas, é o Remdesivir, que foi, né, liberado pelo FDA para os pacientes com quadros graves de Covid, e sem nenhuma recomendação para os casos leves ou moderados. E a recomendação do NIH é contra todas as outras drogas por falta de estudos científicos que comprovem a sua eficácia, muito pelo contrário. E o corticoide, então, corticoide e Remdesivir são os únicos aqui no protocolo do NIH para estes pacientes. Tá? E os outros não podem ser recomendados como fazendo parte de protocolos clínicos, né, para avaliação da droga. Aqui só mostrando, né, o trabalho que foi muito divulgado, que a dexametasona diminui de forma, né, estatisticamente significante a mortalidade nos pacientes que têm indicação de suplementação de oxigênio. Ela não mostrou nenhum papel naqueles pacientes que não necessitam de suplementação de oxigênio, e é neste momento que a maior parte dos protocolos prescreve a dexametasona, né? Então, se a gente pega novamente a fase, né, de evolução da doença, nos pacientes, né, já na fase 2, pulmonar, né, que já estão evoluindo para uma resposta inflamatória exacerbada, o Remdesivir pode ser utilizado, corticoide e oxigênio. Nas fases iniciais, nenhum tratamento até um momento se mostrou eficaz. Então, o Remdesivir foi aprovado pelo FDA como uma droga para ser utilizado neste tratamento, e os outros todos são colocados como não indicados, né? Recentemente, eu comentei agora com vocês, essas outras drogas que eu vou contar, que eu ainda não estou familiarizada para falar o nome dessas drogas com facilidade, mas essas drogas têm se mostrado
bem interessantes, onde nós devemos ter agora, talvez para o final do ano, começo do ano que vem, novas drogas no arsenal terapêutico dos pacientes já que necessitam de internação. Em relação ao Remdesivir, então ele foi aprovado pelos Estados no FDA para todos acima de 12 anos de idade, os pacientes graves hospitalizados, né? Entretanto, nós em alguns grupos populacionais, o CDC coloca, né, por exemplo, gestantes não tem estudo, a amamentação também não, crianças acima de 12 anos pode ser feita, e sem considerações especiais na geriatria, pacientes com insuficiência hepática, e só seria contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Aqui, todo mundo recomenda o Remdesivir? Não, né? Os Estados Unidos, o FDA recomenda sim, a Austrália tem uma recomendação fraca, e no dia 20 de novembro, a Organização Mundial de Saúde, vamos dizer, indo numa outra visão em relação ao FDA, ela fez este posicionamento não recomendando o Remdesivir. Nós temos que lembrar que a Organização Mundial de Saúde, ela faz recomendações para o mundo como um todo, faz para a Finlândia, para os Estados Unidos, faz para a África, né, faz para a América Latina. Então, como o Remdesivir é uma droga muito grave e que os estudos mostraram que não mudou, né, não teve impacto na mortalidade, o Remdesivir diminuiu 2 dias o tempo de internação, a Organização Mundial de Saúde considerou que não existe evidência suficiente ainda neste momento para recomendar o seu uso para todos os pacientes. Outros países, né, o Japão, a Europa, a Austrália, Singapura, têm os seus protocolos que admitem que é possível usar Remdesivir nos pacientes mais graves e se a droga estiver disponível, claro. Uma outra mudança recentemente que nós tivemos foi em relação ao conhecimento do tempo de transmissão do novo coronavírus, que nós comentamos lá no início, né, da nossa conversa, e que motivou até essas regras de retirada de isolamento baseada em sintomas e não baseadas em teste, feita pelo CDC e que é aceita em todo mundialmente, né? Então, nós consideramos que que eu posso tirar a pessoa de isolamento porque ela não transmite mais após o 10º dia de doença, do início dos sintomas, e se a pessoa, o paciente já tiver há 3 dias com resolução da febre, sem tomar antitérmicos, e tiver melhora dos sintomas respiratórios. Ele não precisa estar sem tosse normalmente, porque a tosse demora muito tempo mesmo, mas melhora da tosse, não teve mais febre, e eu tenho 10 dias do início dos sintomas, essa pessoa pode sair do isolamento e voltar a fazer as suas atividades para os pacientes com quadro leve. Os pacientes que ficaram internados ou os pacientes imunodeprimidos com quadro leve, esses mantêm 20 dias de isolamento domiciliar. Tá? Em relação às gestantes, rapidamente nós tivemos uma mudança, sim, em relação a esses são os dados do Ministério da Saúde, os sintomas em gestantes e não gestantes, eles são muito semelhantes, e o que nós e aqui mostrando, né, que febre, dor muscular, calafrios, dor de cabeça, diarreia também é frequente, mas nas pacientes gestantes, né, mas é mais frequente em não gestante até, e as gestantes com comorbidade apresentam maior risco de adoecimento mais grave. Então, no início que a gente achava que a COVID em gestante era super tranquila, hoje nós sabemos que não. E vejam só, a gestante, ela interna mais do que a não gestante, então aqui são 8.000 gestantes que foram acompanhadas, comparando com 83.000 mulheres não gestantes de mesma faixa etária, comorbidades e tal. Então, gestante interna mais, ela vai mais para a UTI do que a não gestante, ela precisa mais de ventilação mecânica, mas, felizmente, tudo isso não impacta na mortalidade. Então, elas têm quadro mais grave, mas, felizmente, sem impacto na mortalidade. E o impacto da transmissão do novo coronavírus, né, através para o bebê, até hoje não existe uma demonstração clara que isso aconteça. Então, hoje ainda se considera que não há uma transmissão
vertical da mãe para o bebê. A mãe pode, inclusive, com Covid, amamentar, o que ela precisa é usar máscara cirúrgica enquanto ela estiver, né, nesses 10 dias de Covid, mas ela pode amamentar. Em relação à pediatria, que foi uma discussão muito grande, até por conta de volta à aula ou não volta à aula, a gente sabe que as crianças adoecem com uma frequência muito menor e a gravidade da Covid nas crianças ela é muito melhor. Então, as crianças têm uma baixa taxa de hospitalização e, felizmente, também uma baixa taxa de doença grave. E o que nós tivemos na criança é a ocorrência, infelizmente, numa porcentagem pequena das crianças, da síndrome inflamatória aguda grave. Aqui na Unicamp, por exemplo, nós não temos nesses 10 meses de pandemia, nenhum caso confirmado de síndrome inflamatória aguda grave em crianças que tenha sido secundário à Covid, né? E aqui, só para repetir, a gente vê que os casos de internação em crianças, eles são, felizmente, né, muito pequenos, então é menos, né, 0,1% só das crianças, felizmente, que necessitam de internação ou óbitos relacionados à Covid. Recentemente, o Pediatrics, né, publicou, falando do aumento do número de casos nos Estados Unidos de Covid em criança, mas os autores fazem essa consideração de que o aumento do número de casos em criança também foi reflexo do aumento absurdo do número de casos de Covid absolutamente sem controle nos Estados Unidos da América do Norte. E aqui mostrando que a maior parte das crianças, né, a transmissão acontece no ambiente familiar e que as complicações elas são pouco frequentes e, felizmente, também o óbito relacionado à Covid nas crianças, ele não é importante. Eu já tive Covid, Raquel, é o meu passaporte, eu posso visitar minha família inteira, o Natal está aí, posso andar sem máscara e tudo? Infelizmente, eu vou dizer para vocês que não. A reinfecção, ela existe. O primeiro caso de reinfecção foi confirmado na China, e essa reinfecção foi confirmada 142 dias após o primeiro episódio, num homem de 33 anos, e o diagnóstico foi feito quando ele estava chegando na China novamente, vindo da Europa, e a China estava fazendo no aeroporto triagem com suave para todo mundo que chegava. Este primeiro caso confirmado na literatura, a China até internou, fez tomografia seriada e tudo, absolutamente assintomático, né? Qual é o grande problema da reinfecção? É que hoje ainda o critério colocado pelo CDC, pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério da Saúde do Brasil é que, para eu confirmar reinfecção, eu tenho que fazer uma análise filogenética das duas amostras, né, do SARS-CoV. Então, eu tenho que provar que são dois vírus diferentes. O que muitas vezes acontece, ou a amostra do primeiro episódio, ela não foi guardada, ou ela foi guardada de modo inadequado, em temperatura não adequada, ou eu não tenho mais uma quantidade de secreção suficiente para recuperar o vírus e fazer análise filogenética. Então, muitos casos suspeitos de reinfecção se perdem por não preencher esses critérios. E ainda se considera, no mundo todo, no Brasil também, que a reinfecção, que você pensaria em reinfecção só quando os sintomas ou o PCR se tornasse positivo novamente depois de 90 dias do primeiro episódio. Que PCRs positivos antes de 90 dias não seriam indicativos de reinfecção, mas sim de uma COVID mais prolongada. Entretanto, né, há 2 semanas atrás, nós tivemos a publicação desta confirmação de uma reinfecção 20 dias após o primeiro episódio. Então, a reinfecção existe, quem teve, quem não teve Covid, tem que manter os mesmos cuidados de bloqueio de transmissão. A reinfecção é mais grave ou não do que o primeiro episódio? Veja, os casos que são realmente documentados na literatura hoje não chegam ainda a 30 e é muito diverso. Tem paciente que não tem sintoma nenhum, tem paciente que tem sintoma mais grave, sim, mas não dá para a gente tomar não ter nenhuma conclusão em relação a isso. E o primeiro caso confirmado no Brasil foi agora no dia 9 de dezembro, também bem divulgado na imprensa, de uma médica que teve a confirmação de reinfecção, uma médica que é lá da Paraíba, Natal e Maceió. Então, isto é possível acontecer. E algo que hoje nós temos assim, nos deparado e que tem nos trazido até para os profissionais da saúde, né, um pouco de dificuldade de manejo, porque nós não sabemos muito bem ainda, né, o espectro desta doença
pós-Covid que temos visto. Então, o que a gente sabe? Que depois de passar da fase de convalescença, onde a pessoa ainda pode ficar com um pouco de dinamia e uma tosse irritativa, nós temos um período que normalmente é de 3 semanas depois, que a gente chama até de Covid prolongado, que seria a manutenção um pouco da fadiga, principalmente, às vezes ansiedade, depressão, até por um período que a gente considera até o final, né, depois de 12 semanas. E depois o Covid, o long Covid, né, que são sintomas persistentes e que têm sido frequentemente, quer dizer, frequentemente não, 5 a 10% das pessoas que tiveram Covid acabam relatando esses sintomas. E os sintomas, né, do Covid prolongados podem ser tanto sintomas, né, neurológicos, nós sabemos que os pacientes que tiveram quadro pulmonar importante, eles podem evoluir para um quadro de fibrose pulmonar, né, e ter um quadro de insuficiência respiratória. Na Europa, até vários pacientes, alguns pacientes, aliás, com indicação de transplante de pulmão pós-Covid, tal a intensidade da fibrose pulmonar e a queixa de fraqueza, dor muscular e os fenômenos cardíacos isquêmicos também têm sido relatados neste período de 3 meses pós-Covid. Então, no acompanhamento dos pacientes, normalmente a fadiga é o sintoma mais importante, a dispneia sem se acompanhar de hipóxia, né, dor articular, são os sintomas mais frequentes e que normalmente o que nós temos visto que eles demoram, mas eles passam depois e a paciente se recupera, mas isso no intervalo que às vezes vai de 6, 7, 8 meses, né? A alteração de humor, né, com depressão, ansiedade, também é algo que tem sido muito relatado pós-Covid. E aqui, se alguém tiver interesse ou estiver vivenciando este momento pós-Covid, este é um manual muito interessante que ajuda até as pessoas nesse sintoma pós-Covid a se recuperarem ou o que fazer para poder melhorar essa sintomatologia pós-Covid. A segunda onda. Temos segunda onda, não temos segunda onda, cada um fala uma coisa mesmo entre nós. Aqui nós podemos ver, esses são os dados, né, que atualizados ontem, né, onde nós podemos ver na Europa, nos países listados, né, então França, Alemanha, Reino Unido, que a Europa, sim, nós tivemos aqui, lembra que a gente ficou assustado em abril com os casos da Europa? Foram aqui, ó, este foi um tanto de casos. E agora passaram um período longo do outono e inverno lá sem nada, e verão sem nada, e agora uma explosão de casos em toda a Europa. Sim, a Europa vive uma segunda onda, né? Aqui também mostrando os dados do Ministério da Saúde. Agora, aqui nós temos os dados do Brasil. Eu tenho dificuldade de achar o fim de uma primeira onda para falar que estamos numa segunda aqui no nosso país. Então, nós não saímos, de fato, da nossa primeira onda, nem o Brasil e nem nos Estados Unidos, né? Aqui a mudança que a curva do Brasil ficou mais palatável é porque a gente mudou aqui, né, o eixo, né? Aqui nós temos até 200 mil, aqui é 600 mil, então Estados Unidos com um número com descontrole total e o Brasil com descontrole também. Quando a gente analisa óbito, a gente pode ver que na Europa, naqueles mesmos países, sim, uma primeira onda de óbitos, né, muito impactante, e agora novamente uma segunda onda de óbitos na Europa. Já no Brasil, infelizmente, nós mantemos o nosso platô de óbitos. Claro, nós já tivemos 1.000 óbitos por semana seguidas, agora voltamos a 500 óbitos, 400 óbitos, mas nós não saímos de uma primeira onda de óbito, e aqui nem nós, nem os Estados Unidos da América. Aqui mostrando também, né, no boletim do Ministério da Saúde, que nós permanecemos numa mesma onda de casos e óbitos no Brasil, e com tendência a piora se nós cada um de nós não se responsabilizar por bloquear a transmissão. E o que muda nessa segunda onda do Brasil? Este é o boletim da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, mostrando que até novembro, a maior parte das pessoas que que necessitavam de leitos de Covid eram pessoas entre 55 e 75 anos e que nas últimas 3 semanas, então a partir de meados de novembro, a maior parte das pessoas que precisa de leito Covid é entre 30 e 50 anos, na sua maioria.
E vocês vão me perguntar, Raquel, eu vi lá no gráfico da segunda onda da Europa que esses países, França, Itália, apesar de ainda estarem com um número grande, a Itália ontem reportou um número de óbitos muito dolorido, eles já diminuíram consideravelmente o número de casos. O que eles fizeram? Alguma medicação nesta fase que fez com que eles melhorassem rapidamente? Eles já começaram vacina na França, na Alemanha? Não, eles ainda não começaram. E o que eles colocam, né, as autoridades locais, como o que foi responsável por controle da segunda onda, foram as medidas restritivas. Tá? Então, ao mesmo que aconteceu na primeira onda, também na segunda onda. Em relação à Covid, a prevenção, além de medidas restritivas, o que nós temos, então, ninguém mais fala nada além do que se falar sobre as vacinas. O que a gente esperaria de uma vacina contra a Covid? Que ela fosse segura, que não tivesse efeitos colaterais importantes, que ela conferisse uma proteção duradoura para a maior parte dos vacinados, principalmente as populações vulneráveis, que ela protegesse não só contra a doença, mas também contra a transmissão, que fosse dose única, que pudesse ser produzida em grande quantidade, que pudesse ser facilmente armazenada, facilmente transportada e administrada. Sinto dizer para vocês que isso ainda é apenas um sonho, mesmo com as vacinas já sendo aprovadas. Nós temos vacinas seguras, sim, nós não sabemos o tempo de proteção das vacinas, nós não sabemos se as vacinas vão impedir a transmissão. Por isso, mesmo a população vacinada, hoje nós não sabemos e se admite que possam sim ainda funcionarem como portadores e transmitirem a doença. As vacinas, elas usam particularmente, né, a proteína aqui do spike, da espícula do vírus, então praticamente são essas os antígenos utilizados, né, em todas as vacinas, tanto as que usam RNA mensageiro, quanto as que usam vetor viral, elas também usam a proteína aqui do spike. E a pergunta grande, que gera para alguns até desconfiança, por que nós conseguimos ter uma vacina com menos de um ano, né, e vocês dizem que essa vacina é segura, se para outras doenças nós demoramos 60 anos para se ter uma vacina, e agora em um ano surge uma vacina assim rapidamente. O primeiro ponto é que, lembra lá no começo, eu falei que a estrutura do novo coronavírus é muito semelhante à estrutura dos outros 2 coronavírus que provocaram os quadros de MERS e SARS. Então, saber que a espícula do vírus era o que devia ser utilizado como antígeno, isso a gente já sabia. E isso encurta muito tempo, né, para você começar os testes de vacina. O modelo animal que se usou para SARS e COVID também já se sabia qual era, né, agora quando começou o novo coronavírus. Então, isso também abreviou muito tempo de estudo das fases pré-clínicas. Nós tivemos o genoma sequenciado, tanto do MERS quanto do SARS, lá em 2003, depois 2014, tivemos uma vacina também contra o MERS, né, que já foi inicialmente tentada, então a gente já tinha algum conhecimento sobre isso, né? E, sem dúvida nenhuma, este conhecimento ajudou. A vacina do Ebola também ajudou bastante, por quê? Porque para a vacina do Ebola, nós usamos vetor viral, que é o que a gente está utilizando agora também. Então, foi uma tecnologia já conhecida desde 2005 e que favoreceu o desenvolvimento de vacinas que usam vetor viral, porque a vacina contra a Ebola é uma vacina já licenciada, que foi utilizada na África e com muito sucesso. Então, aqui, as publicações lá do começo do século, né, falando das estruturas já conhecidas, antigênicas, que podiam ser utilizadas para o desenvolvimento da vacina contra a SARS e contra a MERS, e aqui também, né, contra a MERS, usando o vetor viral, como algumas vacinas hoje utilizam esta mesma tecnologia. Então, o que aconteceu? Num processamento, num desenvolvimento tradicional de vacina, onde eu vou escolher o modelo animal, vou ver se serve, se não serve, eu comecei a fase 1, fase 2, fase 3, depois eu mando para a agência regulatória e depois eu começo a produzir, aqui eu tenho mais de 15 anos de tempo, é verdade. O que aconteceu? Nós já conhecíamos o modelo animal. Fase 2 e fase 3 foram feitas simultaneamente na maior parte dos ensaios agora de desenvolvimento das vacinas para a Covid. E
E, em uma atitude, né, de risco, os laboratórios optaram por começar já a produzir as vacinas antes que elas tivessem sido sido aprovadas pelas agências regulatórias como seguras e eficazes. É um comportamento de risco que eles sabiam que se as vacinas não fossem eficazes ou seguras, toda esta produção deveria ser desprezada. Mas, sem dúvida nenhuma, eu já tenho uma economia importante de tempo, porque assim que a agência regulatória falar, não, a vacina ela é segura e eficaz, eu já tenho alguma produção e já posso começar a vacinação. Este é o panorama, né, das vacinas que estão já disponíveis ou em todas as fases, né? Vejo que nós temos 13 vacinas em fase 3, 6 vacinas que já estão sendo usadas, 3 delas na Rússia e 5 delas, né, até então, que eram só na Rússia e na China, suas próprias vacinas, antes de ter resultado de fase 3, o que traz, sim, uma preocupação, e agora as 2 vacinas já aprovadas para uso, né? Aqui, nós temos, em relação às vacinas de Covid, as plataformas clássicas que a gente utilizou para todas as vacinas que nós já conhecemos, então, vírus inativado, vírus atenuado, proteína, subunidade proteica e partícula viral, são todas tecnologias já conhecidas desde o outro século. E as novas plataformas, essas sim, então, são as que usam vetor viral, se bem que a gente já tinha vacina, como eu falei, do ebola, que usava isso, as vacinas de DNA, não temos nenhuma vacina ainda em fase 3, as vacinas de RNA e as vacinas com células apresentadoras de antígeno. Então, essas 4 são essas 4 plataformas, essas são as que estão agora com as vacinas já em fase 3, e aqui elas estão listadas, né? Então, vírus morto, nós temos 2 vacinas, praticamente 3 vacinas chinesas, né, que utilizam vírus morto. Uma delas é que o Instituto Butantan vai produzir aqui no Brasil, que a Unicamp faz parte, inclusive, do estudo. Nós temos a de unidade subproteica, que são vacinas que estão em fase 3, essa nova Vax será aprovada possivelmente essa semana que vem até nos Estados Unidos. As vacinas que usam vetor viral, então normalmente adenovírus, ou humano ou de chimpanzé, então a vacina de Oxford AstraZeneca, também com fase 3 aqui no Brasil, a CanSino, né, que também é chinesa, a da Johnson também com fase 3 no Brasil, e a vacina russa, que é a Sputnik, que também tem fase 3 aqui, que deve ser produzida, aliás, aqui no Brasil, em Curitiba e na Bahia. E as 2 produtores que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro, então, que é a Pfizer, recém-aprovada, né, para uso no Canadá, uso regular e uso emergencial em alguns países da Europa e Estados Unidos, e a vacina da Moderna, que deve ser aprovada esta semana, tem uma reunião dia 17 no FDA para elas. Aqui uma comparação, que é uma arte do Globo, do G1 da Globo, para a gente ter uma ideia da eficácia relatada das vacinas. Então, a de Oxford, dependendo da idade da população, vai de 62% a 90%, as outras relatam nesta fase 3 uma eficácia maior. As vacinas que usam RNA mensageiro, Moderna e Pfizer, elas exigem uma cadeia de frio com temperaturas bem mais baixas, e aqui o preço estimado delas, né? Aqui mostrando, né, do material da Anvisa, então, pedido emergente, nós não temos na Anvisa hoje, nenhum dos laboratórios entrou com pedido de uso emergencial. Então, enquanto isso não acontecer, a Anvisa não pode aprovar nenhum uso emergencial. O que nós temos é que a da Oxford, a Coronavac e a Coronavac deve entregar no dia 23, essa foi a notícia de ontem, todo o material para já ter uma aprovação regulamentar e não emergencial. Então, no momento, nós não temos nenhuma vacina aprovada pela Anvisa, até porque os laboratórios não solicitaram esta aprovação, e a Anvisa trabalha sob demanda das indústrias que desejam a sua aprovação. Temos contratos assinados de transferência de tecnologia da vacina da AstraZeneca, que vai ser fabricada pela Fiocruz, e a vacina da Sinovac, do laboratório
do laboratório Sinovac, né, que vai ser produzida pelo laboratório Butantan. E estas duas provavelmente proverão não só o mercado interno, mas também serão disponibilizadas para a Organização Mundial de Saúde. Então, temos vacina agora já para a gente? Não, nós não temos, devemos ter agora para o começo do ano. Né? Enquanto nós não temos vacina, e mesmo com o advento da vacina, a prevenção deve ser feita, né? Cortando o risco de transmissão por gotícula, que é a mais importante, ou seja, mantendo um distanciamento social e o uso correto de máscaras faciais, né, e distanciamento social, devemos lavar frequentemente, né, as mãos ou higienizar com álcool em gel e sempre preferir os ambientes abertos para que não haja o risco de transmissão por aerosol. A recomendação ainda, então, é fique em casa, não promova aglomeração, não receba visitas, mantenha o distanciamento social, use sempre as máscaras faciais e não descuide da higienização das mãos. Mas tem coisas que nós ainda não sabemos em relação à Covid, né? O papel da imunidade celular e humoral neste um ano de doença ainda nós não sabemos exatamente quanto tempo dura pós-infecção natural e qual o papel de cada uma delas. E da imunidade tanto pós-infecção como também pós-vacinal, né? A imunidade de rebanho, se ela existe pós-infecção e se existirá pós-vacina, nós ainda não temos a confirmação disso. A transmissão vertical, até agora, parece que ela não acontece. E em relação às vacinas, nós não sabemos qual será a duração, nós sabemos que as vacinas podem proteger até 90% da população. Por quanto tempo ainda não sabemos, deveremos saber isso no próximo semestre, e não sabemos se a vacina vai nos proteger do estado de portador. Mas nós temos aqui o final do ano. Né? Antes de falar do final do ano, nós temos, eu não sei o que eu fiz com o slide, mas um plano nacional de imunizações para a Covid, que foi liberado pelo Ministério da Saúde neste final de semana. Quem não pôde assistir, recomendo que assista a entrevista hoje do Dr. Renato Kifuri no programa da CBN com o Milton Jung, que foi muito esclarecedora. Vários especialistas participaram, né, da discussão deste plano do Ministério da Saúde, e a divulgação, a formatação final não foi possível que todos vissem, segundo o Renato Kifuri, que participou de todas as etapas, mas também não viu a versão final, porque foi uma demanda da Justiça e o Ministério teve que entregar rapidamente, então as 100 pessoas que participaram não puderam ver. Mas temos um programa que coloca grupos prioritários ali para vacinação, assim que nós tivermos vacinas aprovadas no nosso país. O que nós fizemos talvez, o Brasil fez muitas coisas erradas nessa pandemia, e uma delas agora foi não ter já contratos assinados de fornecimento de vacina, o que pode fazer com que nós tenhamos dificuldade, mesmo que tenhamos o dinheiro, de termos vacina, né, para o nosso país, porque todos os países estão atrás da vacina. E chegando agora no final de ano, época de confraternizar, época da gente estar próximo das pessoas que a gente gosta, da família, que muitas vezes que a gente não vê, né, muitos deles talvez até desde março, dos amigos também. Nós não vamos confraternizar este ano? Nós temos a sorte e o privilégio no Brasil de termos essas festas no verão. Então, reforço a necessidade de que, se houver encontros, que eles sejam ao ar livre, na sacada, no quintal. Então, aquela mesa bonita de jantar, da ceia de Natal e Ano Novo, todo mundo em volta, isto não é para este ano. Tá? Se a gente quer comemorar, talvez, o final do ano de 2021, nós não podemos fazer reuniões como sempre fizemos em 2020. Né? E mesmo se optarmos por fazer, né, reuniões, que as pessoas que estarão... e com pessoas que não fazem parte do nosso convívio social, que não seja mais do que 50% ou o dobro daquele. Se a minha família tem 4, no máximo mais 4 pessoas virão na minha casa, mas mantendo o uso de máscara, de preferência ao ar livre, e mantendo o distanciamento social. Então, nós vamos comemorar o Ano Novo? Vamos. Como nós comemoramos e fizemos tudo este ano? Nós vamos comemorar todos juntos de forma virtual. Agradeço e peço desculpa se eu me estendi.